Nesse vídeo você vai descobrir os verdadeiros motivos por trás da guerra entre Israel e Irã. Mas para entender o presente, precisamos voltar no tempo, e muito antes dos primeiros mísseis serem lançados. Porque você sabe, né? Aqui no Segredo dos Fatos, a verdade é mais estranha que a ficção. A guerra iniciou oficialmente no dia 13 de junho de 2025, com ataques de Israel às bases nucleares do Irã. Até o momento, soma-se que Israel teve 850 baixas, Irã 1.400, milhares de feridos e um clima de medo generalizado. O estopim do conflito foi o ataque de Israel à instalação de Natanz, onde o Irã supostamente estava enriquecendo urânio para criar uma bomba nuclear. Israel justificou dizendo que o ataque era necessário, pois o Irã estava prestes a atingir os 90% de pureza, o nível necessário para a fabricação de armas atômicas. Mas o estranho é que Irã e Israel, eles já foram aliados. Quando Israel foi fundado em 1948, o primeiro chefe de governo, Davi Ben-Gurion, buscava aliados. E o Irã, liderado então pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, viu uma oportunidade de negócios. Os dois países faziam negócios, comércio e até desenvolveram projetos de mísseis e armas juntos. Dá para acreditar? Bom, voltando um pouco antes para a gente conseguir entender todo o fato dessa história. Depois da queda do Império Otomano em 1917, a região palestina passou a ser controlada pelo Reino Unido. E pela Declaração Balfour, os britânicos prometeram aos judeus a criação de um lar nacional na Palestina. Milhares de judeus começaram a migrar, fugindo da perseguição na Europa, ou até pensando em voltar para casa. Mas a terra já estava habitada pelos árabes palestinos. O Reino Unido não deu conta da tensão e pediu ajuda à ONU, que decidiu pela divisão da Palestina. Seriam dois estados, Israel e Palestina. Israel aceitou, os árabes já não. Mas mesmo assim, em 1948, Israel foi fundada como um país. E praticamente um dia depois, a Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e o Egito atacaram Israel. O Irã não entrou nessa guerra e, mesmo assim, votou contra a criação do país de Israel na ONU. Mesmo com a tensão, Israel e Irã tinham boas relações até 1979. Naquele ano, o Shah Reza Pahlavi foi derrubado pela Revolução Islâmica. Quem assumiu então foi o Ayatollah Ruhollah Khamenei, um líder extremista que considerava Israel e Estados Unidos como inimigos do Islã. Mesmo com a queda do Shah, nos anos 80, Irã ainda dependia dos Estados Unidos e de Israel para vencer seu maior inimigo, Saddam Hussein, do Iraque. Israel serviu de canal para o envio de armas dos Estados Unidos ao Irã, mas esse casamento não durou muito não. Nos anos 90, com a queda de Saddam, o Irã fortaleceu o seu novo regime e a guerra indireta contra Israel começou. Ataques, assassinatos e até morte de cientistas nucleares e explosões misteriosas marcaram as décadas seguintes. O que o Irã faz com o urânio afinal? O governo iraniano diz que o urânio é para fins científicos e civis, mas o processo de enriquecimento de urânio é o mesmo, seja para energia ou para armas. Vou tentar explicar de uma forma simples como é feito o enriquecimento do urânio. O urânio natural é composto por dois tipos, o U-238, que é mais leve, e o U-235, mais pesado. O processo passa por várias centrífugas, que giram o gás de urânio e separam os dois isótopos. Quanto mais tempo passa na centrífuga, mais puro o U-235 fica, como 3% uso civil de energia, 20% uso médio, 60% uso militar e 90% que é o uso para a formação de bombas atômicas.
Em 2015, várias potências assinaram um acordo com o Irã. Ele pararia de enriquecer o urânio e, em troca, receberia benefícios comerciais. Mas em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou o acordo, alegando que o Irã estava enganando o mundo. Sem limites, o Irã voltou a enriquecer e em junho de 2025, o mundo viu o resultado. Israel atacou a usina nuclear de Natanz. O Irã respondeu com bombardeios em Tel Aviv. Israel atacou líderes iranianos. Irã atacou civis indiscriminadamente. Israel chegou a emitir alerta para que a população ficasse em casa por tempo indeterminado e só saísse se houvesse realmente uma emergência ou uma grande necessidade. Donald Trump declarou apoio a Israel. A China saiu em defesa do Irã. A Rússia, ocupada com a guerra na Ucrânia, se manteve em um silêncio estratégico. O Irã agora ameaça fechar o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo mundial. Eles estão preparados com tanques, mísseis, minas marítimas e barcos rápidos com armamento pesado para impedir qualquer navio de passar. Se o estreito for fechado mesmo, o preço do petróleo explode e o mundo pode entrar em um colapso econômico. E como era de se esperar, os Estados Unidos não ficaram apenas assistindo de longe. Poucos dias após o ataque do Irã contra Israel, a operação militar dos Estados Unidos foi realizar ataques aéreos direcionados em instalações nucleares e militares iranianas. Em apoio direto a Israel, mísseis vindos do Irã foram interceptados com a ajuda de equipamentos americanos, o Patriot THAAD, sistema antiaéreo, e também com defesa antimísseis israelenses, conhecido como Domo de Ferro. E teve também o reforço naval do USS Gerald R. Ford, partiu de Norfolk rumo ao Mediterrâneo, Oriente Médio, compondo um grupo de porta-aviões em prontidão. Outras formações, como os grupos comandados pelos USS Core Vision e USS Nimitz, estão posicionados no Mar da Arábia, com destroyers e submarinos na região. E tem também presenças de tropas e sistemas terrestres. Aproximadamente 40 mil soldados americanos permanecem no Oriente Médio, com incremento de tropas especiais para proteger bases e reforçar a discussão. Foram implantadas baterias Patriot e THAAD em solo israelense para fortalecer a defesa aérea. Falando agora um pouco de diplomacia e mediação. O presidente Trump intermediou um cessar-fogo entre Israel e Irã após 12 dias de combate com Catar e demais mediadores envolvidos. Apesar de declarações iranianas questionando o cessar-fogo, Washington continua atuando nos bastidores diplomáticos para a sua manutenção. Negociações entre Estados Unidos e Irã, inicialmente prevista para acontecer em Omã, foram suspensas após o ataque. Os Estados Unidos reafirmam seu apoio de ferro a Israel, inclusive em fóruns internacionais como a ONU, enquanto pedem contenção do Irã. A Casa Branca alertou que, se o Irã tentar atacar Israel ou for hostil, consequências severas podem ocorrer. Além disso, bombardeios feitos no Iêmen contra militares pró-Irã também são parte da estratégia para desestabilizar retaliações regionais. O Brasil hoje enriquece urânio com tecnologia própria. Isso nos torna autossuficientes em energia, mas também nos coloca no radar, porque se o Brasil for acusado de vender urânio para países em guerra, pode sofrer sanções pesadas. E até mesmo nosso presidente pode ser acusado de crime de guerra internacional. Por outro lado, com o petróleo em alta, o Brasil poderia lucrar com exportações, mas correria o risco de perder a neutralidade. O que a Bíblia fala sobre isso? Em Zacarias 12 está escrito: farei de Jerusalém
um cálice de tontura para todos os povos ao redor, e todas as nações se reunirão contra ela. E em Ezequiel 38, há uma profecia sobre uma guerra liderada por Gog e Magog, que muitos estudiosos associam ao Irã e Rússia contra Israel. Estamos diante de uma guerra comum ou da próxima grande guerra da história? Comente aqui o que você acha. O Irã está construindo uma bomba nuclear mesmo? O Brasil pode estar envolvido até o talo? Ou estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Compartilhe esse vídeo, dá aquele like, ativa o sininho e lembre-se que aqui no Segredo dos Fatos a verdade é mais estranha que a ficção.